Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, sou Frei Moacir Casagrande, diretamente do convento Nossa Senhora de Fátima, aqui em Brasília. Venho fazer a reflexão para este domingo. Meu irmão, minha irmã, nesse terceiro domingo do tempo pascal, nós somos convidados a prestar atenção no comportamento dos discípulos como obediência ao mandato de Jesus. Uma obediência que foi bem difícil, a caminhada dela, porque certos pontos o pessoal vacilou, mas outros pontos o pessoal se prevaleceu, especialmente quando se confiava ao Espírito Santo. Eu escolhi como frase básica a pergunta que Jesus faz a Pedro, que é uma pergunta que deve fazer a mim e a você também. Pedro, tu me amas mais do que estes? Esse aspecto final é que é muito forte. Mais do que estes? Se Pedro, se você quiser ser o líder, ou cumprir a missão que eu confiei a você de ser líder, precisa amar mais que os outros. Não é? É um amor que transcende a sua capacidade humana. E ele transcende, com certeza, quando você se confia em mim, quando se confia em Jesus, quando se confia em Deus. Mas eu não confio em Deus por orgulho, para prevalecer sobre os outros. Eu confio em Deus para servir os outros. Esse é o grande desafio da liderança cristã. Eu confio em Deus, me dou a Deus para servir os seus, os que Deus me chamou a servir. E o que Deus me chamou a servir não sou eu que escolho, é Ele que manda. Esse é o grande desafio que nós temos, que geralmente a gente fala, eu vou lá porque o fulano merece. Não vou lá porque o fulano não merece. Mas que isso? Isso não é comportamento de Jesus, não. Isso é o meu velho homem que não conseguiu se libertar dos gostismos, dos privilégios, assim por diante. Então, a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar os apóstolos procurando corresponder ao mandato de Jesus. Comecem por Jerusalém a pregação e vão pelo mundo inteiro. O limite não é Jerusalém, não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Como muita gente pensou que era o ponto de chegada, Jesus mostrou que é o ponto de partida. Então é daqui para o mundo inteiro, o que aconteceu em Jerusalém tem que ser dito, mas não só dito, tem que ser acreditado e para que dê vida na humanidade, em toda a criação. As autoridades de Jerusalém, as autoridades religiosas especialmente, também civil, mas religiosa, proibiram os discípulos de continuar pregando, porque estava aumentando muito os adeptos de Jesus Cristo. E eles não queriam que isso acontecesse. Mas está acontecendo. Então, mataram o líder, aí multiplicou a liderança e o pessoal que prega. Então, precisa dar um jeito de calar a boca desse povo. Ordena, prende, faz lá, assusta, mas eles continuam seguindo o mandato de Jesus. Então, diz aqui que eles foram presos, mas foram depois levados ao julgamento, e no julgamento apareceu um tal de Gamaliel, do grupo do Sinédrio, dos anciãos, lá, que disse que não estava sendo bem feito o julgamento, estava sendo feito com a parcialidade. Então, levou-os a usar a razão, e eles então resolveram tirar da prisão, mas dar umas boas chicotadas para depois soltar. E eles continuam obedecendo a Deus e não aos homens, como é o que o Pedro disse. O Salmo 29:30 diz, eu vos exalto ao Senhor porque vós me livrastes. Não sou eu que me livro, é o Senhor que me livra à medida em que eu me dou a Ele e assumo a missão que Ele me confia. Então, se eu confio nele e assumo a missão dele, a resposta dele é certa. Mas se não for assim, então cada um vai dar de acordo com a sua capacidade pessoal e não com a unção que vem de Deus. A segunda leitura nos apresenta no livro Apocalipse, o capítulo 5, diz que milhares e milhares, milhões de milhões no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, louvaram o Cordeiro imolado quando ele recebeu o livrinho das mãos do anjo, lá em Apocalipse, para abrir os selos. Tem 7 selos. E tinha gente que estava chorando porque o que tem lá dentro? Ninguém pode abrir, de repente o Cordeiro imolado pode abrir. Então,
na sua doação para a salvação da humanidade, derramando o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, os do passado, do presente e do futuro, mas precisando da nossa adesão, o Cordeiro revela, Jesus revela, o Filho de Deus revela como é o caminho da salvação e aonde ele vai chegar. Ele vai chegar em todas as mentes e corações que se abrirem para ele. Mas não é uma forma de imposição, é uma forma de oferta, de proposta, que você acolhe ou não acolhe, se acolhe, colhe, se não acolhe, fica sem colher. Por quê? Porque a graça que ele oferece só vai dar fruto se você se entrega a ela. Se você não se entrega, ela não dá fruto. E não tem que reclamar de ninguém, não. O evangelista João, no capítulo 21, vai nos apresentar a terceira aparição de Jesus, terceiro domingo de Páscoa, terceira aparição de Jesus. O que ele nos apresenta, João nos apresenta? Diz lá que Pedro, depois da morte de Jesus, mesmo tendo ressuscitado, ele continua, mesmo tendo visto lá no primeiro domingo da Páscoa, ainda está com dificuldade de liderança. E por isso diz que Pedro diz, eu vou pescar peixe como eu pescava antes de Jesus me chamar. Então vai, outros já aderem a Pedro. Pedro foi estabelecido como líder. Se o Pedro vai pescar peixe, nós vamos com o Pedro pescar peixe. Mas não era para pescar peixe, era para pescar homens, humanidade, que Jesus o chamou. Então, esse é um tipo de coisa que acontece conosco. Quando as coisas apertam, quando fica muito difícil, a missão que a gente assumiu, a gente quer voltar lá naquela que tinha tranquilidade, que tinha confiança, que tinha sossego. É assim que acontece. Mas não é para ser assim. Não é. Por quê? Porque a realização minha é a adesão à missão que ele me pede, que ele me oferece. E nela eu vou, de fato, realizar também a minha vocação. Então diz o texto lá que lá eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada, na madrugada, na manhãzinha viram fogo lá, uma pessoa com uma fogueirinha lá na beira do lago, e aí observar bem e perceberam que foram ver quem que é esse homem. Ele perguntou, vocês pescaram? Não, nós não pescamos não. Então joga a rede para esse lado do barco. Jogaram a rede para aquele lado e pegaram muito peixe. Nesse momento o João diz a Pedro, é o Senhor. Aí o Pedro se joga na água com a veste que tem e vai lá para encontrar Jesus, enquanto o João com os outros vem trazendo o barco com os peixes que pegaram. Aí Jesus já tem alguma coisa pronta lá e pede para eles adicionar o que estão trazendo. Então é isso aí, Jesus se antecipa, sempre se antecipou. Ele está à frente, ele nos espera, ele tem paciência conosco, ele insiste para nos recolocar no caminho que nós muitas vezes desviamos ou perdemos. Então traz os seus peixes, coloca aqui também. Pegaram na palavra de Jesus. A obediência a Jesus é a garantia do sucesso. A desobediência a Jesus é aí o fracasso. Mas o sucesso não vem de uma boa sem sofrimento, sem dor, sem suor. Vem com isso. Isso é o meu empenho e minha prova de crença, de confiança. E aí então, diz o nosso texto lá, que eles partilharam com Jesus e Jesus tem mais uma conversinha com o Pedro. É o Pedro junto com os outros também estiveram lá, e eles vão aprendendo na pessoa de Pedro ou a liderança cristã. Jesus diz a Pedro, Pedro, tu me amas mais do que estes que estão aí contigo? Sim, eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo, eu te amo? Então, cada vez que ele responde que ama, Jesus diz, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, tá? E a última vez Jesus pergunta, a terceira vez, aí Pedro fica triste, porque perguntou 3 vezes. O que significa isso? O Pedro pensou, não acredita em mim, não acredita na minha palavra. Tem um pessoal de teologia errada aí, que diz que Jesus perguntou 3 vezes, tu me ama, porque Pedro negou 3 vezes. Conversa fiada. Pedro não veio para se vingar da negação, ou Jesus não veio para se vingar da negação de Pedro. Jesus veio para resgatar o Pedro no caminho que ele precisa andar. E o que ele está afirmando? Está afirmando a necessidade de um amor que transcende o coração do Pedro. Um amor que é mais forte do que ele,
que só pode ser assim com a confiança em Jesus. Então, e também por quê? Porque para ser líder, você tem que se dar mais do que os liderados. Porque se você não se der mais que os liderados, você não consegue fazer uma boa liderança. Você precisa chegar no trabalho antes e sair depois. E revisar as coisas como estão acontecendo. Isso em todos os lugares. E perceber o que cada um pode conseguir ou não pode conseguir. E poder ajudar, não estar só xingando, não sei mais o quê, mas oferecendo a oportunidade das pessoas se resgatar com a dimensão do perdão. Então, se eu não tenho um amor que vai além da minha autoestima, que vai além do meu orgulho pessoal, que vai além dessas coisas que eu acho que eu sou o cara, eu não vou conseguir corresponder à minha missão. Porque a minha missão é dele e eu me entrego a ele. E essa entrega é que vai fazer a diferença. Porque às vezes a gente se apropria da missão. Não é assim. É a missão que tem que se apropriar de mim por meio daquele em razão do qual eu estou. Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Até o próximo vídeo. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.